Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo vamos falar sobre este orc pálido casca grossa que botou pra quebrar na trilogia de O Hobbit de Peter Jackson. Este capitão orc tem na conta dele matar rei, liderar tropa e principalmente um estilo brutal e extremamente agressivo de luta, o que é bastante raro para um orc de sua estatura e de seu peso. Também é importante a gente lembrar que Azog é um dos pouquíssimos orcs a terem recebido um nome próprio pelo professor Tolkien, o que por si só já revela sua relevância. Em relação à sua adaptação nos filmes de Peter Jackson, assim como aconteceu com outros personagens, Azog também teve algumas alterações dos livros para os filmes, e vamos falar disso também. Portanto, neste vídeo, vamos falar sobre 5 coisas que você talvez ainda não saiba sobre Azog, o Profano. 1. Azog e Khazad-dûm. Para quem tiver vontade de conferir de maneira mais minuciosa, muito do que eu vou trazer aqui para vocês está nos apêndices do livro O Retorno do Rei, mais especificamente o apêndice A, número 3, que se chama O Povo de Durin. O professor não determina uma origem exata de Azog, mas sabemos que sua primeira aparição ocorreu na Terceira Era, no ano de 2790, no interior de Khazad-dûm. Para quem não sabe ou não se lembra, Khazad-dûm é o nome na língua dos anões para Minas Moria, aquela mesma caverna em que Gandalf no futuro cairia em sua luta contra o Balrog. Moria, you fear to go into those mines. You know what they awoke in the darkness of Khazad-dûm. O surgimento de Azog em Khazad-dûm requer um pouco de contexto. Khazad-dûm é extremamente antiga, um reino que existe desde a Primeira Era e já foi o maior reino anão da Terra-média. Passados vários milênios, já na metade da Terceira Era, os anões mineravam cada vez mais profundamente e acabaram despertando, por acidente, um Balrog que estava hibernando, escondido lá. Por sinal, este é o mesmo Balrog da batalha contra Gandalf. Esse Balrog dizima o reino de Minas Moria inteiro e mata o rei Durin VI. Em razão disso, esse Balrog fica conhecido como a Perdição de Durin. Os anões então fogem de Khazad-dûm para diversos lugares, mas a linhagem real próxima de Durin foram para Erebor, a Montanha Solitária. Os anões então criaram um grande reino lá e passaram a acumular enormes quantidades de riqueza, incluindo pedras preciosas e muito ouro. E finalmente encontraram a Arkenstone, a joia chamada de Coração da Montanha. Essas notícias de imensa riqueza dos anões chegaram até os dragões e por fim até Smaug, que investiu contra Erebor. Após a tomada da Montanha Solitária, os anões ficam então novamente sem um lar. O rei Tror, agora pobre, velho e desesperado, dá seu último bem de valor a seu filho chamado Tren, o último dos 7 anéis dados por Sauron aos anões. Após entregar o anel a seu filho, o rei parte na companhia de um único anão, chamado Nar. Os outros anões não sabiam exatamente para onde ele poderia estar indo. Muitos achavam que ele estaria retornando até Erebor, onde estava o dragão, mas na verdade ele foi até Minas Moria, pois ele pensava que, após tanto tempo, talvez o Balrog não estivesse mais lá, e que Khazad-dûm pudesse estar agora abandonada. After the dragon took the Lonely Mountain, King Thror tried to reclaim the ancient dwarf kingdom of Moria. Quando Tror chegou a Moria, encontrou o portão aberto. Seu companheiro Nar implorou que ele tivesse cuidado, mas ele não deu ouvidos ao companheiro, e no livro diz que ele entrou destemido como um herdeiro que retorna para casa. Porém, ele não saiu mais lá de dentro. Nar ficou ali perto, escondido, por muitos dias, até que ele ouviu um grito bem alto e o toque de uma corneta. E então, um corpo foi atirado através dos degraus da escada. Temendo que fosse o rei, Nar começou a se aproximar devagar e com cuidado. Então, subiu e descobriu que realmente se tratava do corpo do rei, mas a cabeça estava decepada e com o rosto virado para baixo. Assim que se ajoelhou, ouviu risadas de orcs, vindas da sombra do interior de Khazad-dûm, e a voz disse: "Se os mendigos não esperam na porta e entram sorrateiramente, tentando roubar, é isso que fazemos com eles. Se qualquer um de seu povo meter sua barba suja aqui outra vez, vai ter o mesmo fim. Vá e diga isso a eles. Mas, se a família dele quiser saber quem é o rei por aqui atualmente, o nome está escrito na testa dele. Eu escrevi, eu matei, eu sou o mestre. Então,
Nar virou a cabeça e viu marcado na testa de Thror, em runas dos anões para que eles pudessem entender, o nome Azog. O nome ficou marcado no seu coração e nos corações de todos os anões depois disso. Nar ainda abaixou para pegar a cabeça, mas a voz de Azog veio lá de dentro dizendo: "Largue ela, fora daqui, aqui está a sua esmola, mendigo barbudo", e atirou na direção de Nar uma pequena bolsa, que continha algumas moedas de pouco valor. Chorando, Nar saiu correndo, mas olhou mais uma vez para trás e viu que alguns orcs tinham saído pelo portão e estavam profanando o corpo. Podemos então ver aqui a origem de seu título, Azog, o Profanador. O curioso é que Azog não possui esse título nos livros. Esse título foi dado a ele apenas nos filmes, mas cá entre nós, o título se encaixa perfeitamente com ele, não é mesmo? 2. O Rei de Moria. Após matar o Rei dos Anões e cravar as runas com seu nome em sua testa, Azog disse que nada mais justo do que ele se tornar o novo Rei de Moria, não por direito hereditário, mas decidido em combate. E por um curto período, ele de fato foi. Isso porque, após Nar levar notícias do que havia acontecido com o rei, os anões passaram 3 anos de preparação para conseguir reunir os 7 clãs e finalmente declararem guerra a Azog e aos orcs. Mas, antes de continuar, é importante esclarecer algumas diferenças dos livros para os filmes. A primeira é o aspecto pálido de Azog. Peter Jackson achou que uma cor diferente dos outros orcs cairia bem visualmente para diferenciá-lo e demonstrar sua importância. Embora eu tenha curtido o resultado nas telas, os livros apenas dizem que ele é alto, forte e ágil, e com uma enorme cabeça de ferro, abre aspas para o apêndice. Então Azog saiu, um grande orc com uma enorme cabeça coberta de ferro, e mesmo assim, ágil e forte, fecha aspas. Outra diferença bastante importante é que o anão que se envolve em disputas e combates com Azog não é Thorin Escudo de Carvalho, e sim Den Pé de Ferro, esse sujeito que nos filmes chega como reforço para ajudar na Batalha dos 5 Exércitos. Veremos isso com mais detalhes adiante. 3. A guerra entre os anões e os orcs. Após a notícia de que o rei Thror havia sido assassinado por Azog chegar até seu filho Tren II, os anões declararam guerra aos orcs. Abre aspas para o retorno do rei. Foi essa história que Nar trouxe de volta a Tren, e, quando este já tinha chorado e arrancado muitos fios de sua barba, ficou em silêncio. Ficou 7 dias sentado, sem dizer uma palavra. Então, levantou-se e disse: "Isso é intolerável." Foi assim que começou a guerra entre os anões e os orcs, que foi longa e mortal, travada em sua maior parte nos lugares profundos embaixo da terra. Fecha aspas. Tren imediatamente enviou mensageiros ao norte, ao leste e ao oeste. Os anões então reuniram 7 clãs em um exército enorme. Eles diziam que tal desonra com o herdeiro mais velho da raça deles havia os enchido de ira. Quando tudo estava pronto, eles atacaram e saquearam cada uma das fortalezas dos orcs que eles conseguiram, de Gundabad até o rio de Lys. Ambos os lados foram extremamente violentos, e no livro diz que durante toda a guerra houve morte e feitos cruéis, de dia e de noite, mas os anões conquistaram a vitória, por sua força, pelas armas magníficas que eles forjavam e principalmente por sua sede de vingança, caçando Azog em cada caverna sob a montanha. Após 9 longos anos, a guerra brutal entre eles chegou ao ápice, na frente dos portões de Minas Moria, numa batalha que foi chamada de a Batalha de Azanubizar, e Azog finalmente emergiu de Khazad-dûm. 4. A batalha perante os portões de Minas Moria. No início, a sorte estava contra os anões, pois era um dia escuro de inverno. Sem sol, os orcs em maior número, e eles ainda ocupavam um terreno mais alto. O primeiro ataque da vanguarda, liderado por Tren, foi rechaçado com baixas, e Tren foi obrigado a se retirar para uma floresta de grandes árvores, que ficava não muito distante de Minas Moria. Ali, o agora rei, Tren e Thorin se reagruparam, pois estavam ambos feridos. Como o escudo de Thorin havia sido partido na batalha, ele então cortou com seu machado um ramo de carvalho e passou a utilizá-lo em seu lugar. Dessa forma ganhou este nome que todos nós conhecemos, Thorin Escudo de Carvalho. Após uma longa batalha sangrenta, os anões começaram finalmente a virar o curso da batalha. Abre aspas. A batalha avançava e recuava com grande carnificina, até que finalmente o povo das Colinas de Ferro virou o jogo.
Chegando depois ao campo de batalha, com força total, os guerreiros de Nain, filho de Gror, protegidos com malhas metálicas, perseguiram os orcs até os portões de Moria, gritando Azog! Azog! Enquanto derrubavam com suas picaretas todos os que barravam seu caminho. Então Nain parou diante do portão e gritou numa voz poderosa: Azog! Se estiver aí dentro, saia! Ou será que a brincadeira no vale está violenta demais para você? Fecha aspas. Então, Azog emergiu de Khazad-dûm. Junto dele, saíram muitos de porte físico semelhante, os lutadores de sua guarda particular. E à medida que avançaram contra a tropa de anões, Azog virou para Nain e provocou. O quê? Mais um mendigo em minha porta? Será que eu vou precisar marcar você também? Com isso, Azog avançou contra Nain e eles lutaram, mas Nain estava cego pela ira e também muito cansado da batalha, enquanto Azog estava descansado, e era cruel e cheio de astúcia. Logo Nain desferiu um golpe com toda a força que lhe restava, mas Azog desviou e chutou a perna de Nain, de modo que a picareta se estilhaçou contra a pedra onde o orc estava, enquanto Nain desequilibrou e caiu para frente. Então Azog, com um golpe rápido, atingiu-lhe o pescoço. O colarinho de metal resistiu à lâmina, mas o golpe foi tão pesado que o pescoço de Nain foi quebrado e ele caiu. Então Azog riu e ergueu a cabeça e soltou um grande grito de triunfo. Mas o grito morreu-lhe na garganta, pois ele viu que todo o seu exército no vale fugia em debandada, e os anões iam de um lado e de outro, matando como bem queriam, e os que conseguiam escapar deles estavam fugindo para o sul, correndo e guinchando. Fecha aspas. Perto de onde estava Azog, todos os soldados de sua guarda pessoal jaziam mortos ao seu redor. Azog então virou e tentou fugir na direção do portão. Subindo os degraus atrás dele, veio um anão com um machado vermelho. Era Dain, pé de ferro, filho de Nain, a quem Azog havia acabado de matar, lhe quebrando o pescoço. Dain então agarrou Azog e eles batalharam ali, bem diante do portão. A batalha foi brutal e extremamente violenta, e todos ao redor pararam e passaram a assistir em silêncio e espantados àquela troca violenta de golpes. Mas, no final, Dain conseguiu matá-lo e decepou-lhe a cabeça. Abre aspas. Isso foi considerado um grande feito, pois Dain, na época, era apenas um rapaz para os padrões dos anões, e ainda haveria uma longa vida e muitas batalhas diante dele, até que velho, mas não idoso, ele acabasse por cair na Guerra do Anel. Todavia, mesmo sendo corajoso e cheio de ira como estava, conta-se que quando desceu os degraus do portão, seu rosto estava pálido, como o de alguém que acabou de passar um susto enorme. Fecha aspas. Ele estava com esse tanto de medo e até pálido, porque ao vencer Azog, Dain deu uma olhada para o interior de Minas Moria, através do portão que estava aberto, e viu o demônio Balrog, olhando de volta para ele, lá de dentro. Quando por fim a batalha terminou, os anões que restavam se reuniram, pegaram a cabeça de Azog e enfiaram na boca dele aquela bolsa com o dinheiro de pouco valor que ele havia jogado como esmola contra os anões. E então fincaram a cabeça dele numa estaca. Mas, naquela noite não houve banquete nem cantoria, pois o número de mortos era demasiado grande. Metade do exército dos anões havia sido dizimado. We few had survived. But there was no feast, nor song that night, for our dead were beyond the count of grief. Assim, embora os anões tenham conseguido a vingança que eles buscavam sobre Azog, eles não conseguiram retomar Khazad-dûm, por causa do Balrog que ainda espreitava lá de dentro. Abre aspas. Pela manhã, Tren estava diante deles. Um de seus olhos fora cegado para sempre, e ele mancava devido a um ferimento na perna, mas mesmo assim disse: Muito bem, conquistamos a vitória. Khazad-dûm é nossa. Não, disse Dain. Você é o pai de nosso povo, e derramamos nosso sangue por você, e estamos dispostos a fazê-lo de novo, mas não vamos entrar em Khazad-dûm. E você também não deve entrar em Khazad-dûm, pois somente eu olhei através da sombra do portão. Além da sombra, ainda espera a ruína de Durin. O mundo deve mudar, e algum outro poder que não é o nosso deverá vir, antes que o povo de Durin entre de novo em Moria. Foi assim
que depois de Asa-Nubizar, os anões dispersaram-se mais uma vez. Fecha aspas. 5. O sucessor de Azog. A esta altura você pode estar se perguntando, sim, mas nos filmes Azog sobrevive a essa batalha, ele apenas perde o braço, mas retorna, e é o principal antagonista e perseguidor de Thorin Escudo de Carvalho e sua companhia de anões. O que acontece com esses eventos? Eles são todos inventados para os filmes? Quem persegue Thorin? Quem lidera os orcs na Batalha dos 5 Exércitos? Bem, na verdade, a maioria dos eventos que nós vemos Azog participar nos filmes realmente acontece. Porém, tais atos são realizados por um outro orc, chamado Bolg. Nos filmes, Bolg até aparece. Ele é este orc parrudo que nós vemos batalhar com Legolas em mais de uma ocasião, e é o responsável pela morte de Kili, um dos parentes de Thorin. Ao assistir os filmes, no entanto, nós não temos muita certeza do que Bolg é de Azog. A impressão é que ele seja um capitão subordinado a ele. Porém, nos livros, a relação de Azog e Bolg é muito mais próxima. Bolg é nada menos do que filho e sucessor de Azog, e carrega o seu legado e sede de vingança contra os anões. Abre aspas para o retorno do rei. Pois os orcs atacaram Erebor assim que ficaram sabendo do retorno dos anões, e eram liderados por Bolg, filho daquele Azog que Dain matara em sua juventude. Fecha aspas. Inclusive, o espanto e a enorme surpresa de Thorin ao reencontrar Azog vivo nesta cena é uma referência aos fãs que leram os livros e sabem que ele deveria estar morto. A surpresa de Thorin em ver Azog vivo é de certa forma a surpresa do fã que leu o livro. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Aproveita e me segue lá no Instagram, o endereço é este que está aí na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.